Acabei de ver que alguém aí falou que não estava na aula passada. Vou dar um resuminho básico, tá? Do que é a astrologia e como ela funciona, então. Então, nós temos aí dentro do mapa, é a foto do céu no momento exato em que você nasceu. Então, nós temos 12 casas, cada casa dentro do mapa representa uma área da sua vida. Eu tenho uma leitura particularmente, que é uma leitura sistêmica, que vai abranger todo esse lado de energia feminina e masculina. Tem uma leitura que vai abranger um pouquinho da leitura kármica, tá? Da astrologia. Então, vários aí traumas, origens de conflitos que vocês têm hoje na vida adulta, a gente consegue ter todo esse acesso lá do nosso passado através da leitura do mapa. Então, de repente, Ju, eu tenho um conflito num relacionamento, ou eu tenho relacionamentos cíclicos, né? São padrões que eu estou vivenciando dentro de relacionamentos. Tudo isso a gente consegue, através da astrologia, através da leitura do mapa, chegar em algumas conclusões, chegar em algumas origens. Não adianta a gente tratar a causa se a gente não tratar a origem, né? Tava até falando isso com a Silvia agora de pouco. Então, assim, não vai adiantar a gente sempre estar no resultado e não olhar de onde que isso se originou. Então, toda essa medicina chinesa também, yin yang, a gente trabalha tudo isso dentro da astrologia também. Então, a astrologia é assim, ó, como qualquer outra técnica, na minha opinião, ela não vai trazer cura, porque a cura eu acho particularmente que vem de nós, tá? Então, nós aí fazemos um milagre dentro da nossa vida. Então, não esperem aí uma vidência de astrologia. Ju, quero saber lá do meu futuro. Tem como? Não trabalho nessa linha, tá? Acho até audácia demais a gente lidar aí com o nosso futuro. Porém, a gente consegue trabalhar hoje aqui no presente aí, tratando de algumas causas que possam estar entrando em conflito e fazendo com que a gente vivencie alguns processos caóticos e dolorosos. Então, a astrologia ela vai abranger toda essa parte, tá? São 12 áreas, desde a sua identidade, desde o seu nascimento, vida intrauterina, todo esse processo a gente vai abrangendo. A astrologia também vai te trazer esse despertar de consciência, justamente porque você vai se autoconhecer. Isso que eu acho que é o mais bacana da astrologia. Dentre todas as técnicas que a gente tem, a astrologia, na minha opinião, ela é o primeiro passo. Por quê? Porque é o seu autoconhecimento, é a consciência de quem é você. E por milhões de vezes você pode saber que você é uma pessoa, de repente, criativa, uma pessoa corajosa, só que você, às vezes, não sabe como nem em que área da vida, aonde está esse despertar. Pessoas que, às vezes, têm essas características muito fortes dentro do mapa, mas também não sabem. Aí fala, Ju, não sou uma pessoa corajosa, jamais. Só que aí você vai ver a pessoa de um signo de Áries, ou um ascendente em Áries, ou uma lua em Áries, né? É uma pessoa que tem sim coragem, mas por algum motivo tá ali acopladinho, guardado dentro dela. Então é necessário o quê? Uma certa movimentação, um certo processo aí para que a gente faça essa movimentação do despertar. Então a astrologia, como qualquer outra técnica, ela vai te trazer esse despertar de consciência, mas jamais a gente pode atrelar uma cura, tá? Nossa, a astrologia vai curar isso. Não. É que às vezes quando você traz o processo de consciência, sabendo quem é você, da onde que tem as origens desses conflitos, você torna o processo consciente, tá? Importante dizer, o que é a consciência? A consciência é quando você unifica informação e o sentir, tá? Se você só tem a informação, você não pode dizer que você é consciente de tal situação. Por quê? Você tem que unificar o campo da informação com o campo do sentir e aí sim, unificando esses dois, a gente torna o processo consciente. Então, às vezes, através dessa consciência da informação e do sentir, é onde a gente consegue sim trazer o processo para um despertar, para uma cura interna, mas isso depende aí do nível de consciência de cada um, da abertura e do espaço de cada um, tá? Então, hoje, o que eu trouxe para vocês aí? Eu vou, gente, me arriscar aqui, tá? Compartilhar um conteúdo para vocês. Vocês me digam se esse conteúdo, se vocês conseguem acessar ele, tá? Porque eu sou meio leiga com a tecnologia. Só me avisa se vocês estão conseguindo ver o conteúdo na tela. Dá para ver sim. Ficou um pouquinho pequeno, pessoal, mas é assim mesmo, viu? Porque eu tô pelo Você conseguiu celular, eu fazer acho. alguma coisa aí que aumentou. Assim, ó. Era isso, só para a gente aprender, né?
Aí, tá vendo, ó? Mas não consegue aumentar por causa do celular, entendi. Tá bom. Deixa eu ver se eu fizer uma coisa aqui, Se ó. Se alguém vocês quiser. Ah, se você virar ao conseguem. contrário? Não, não sei nada disso. Exatamente. É isso que eu. Deu certo? Ótimo. Aprendemos. Chique. Bom, então vamos lá. O que eu quero mostrar hoje para vocês, tá? Como que a gente pode agregar a astrologia aí para quem já é terapeuta ou mesmo para quem não é terapeuta, tá? Mas que quer aprender para o autoconhecimento mesmo, como que a gente consegue introduzir, né, os frequenciais dentro da astrologia? Então, por exemplo, a gente vai começar com o signo de Áries. Vale lembrar que nem tudo é generalizado, não é porque a pessoa é do signo de Áries que ela necessariamente vai ter essas informações, tá? Esse tipo de fisiologia, esse tipo de doença. A gente precisa analisar aonde que tá esse Áries. Porém, vamos dizer então de uma forma mais generalizada que os arianos aí de plantão, eles podem sofrer com esses tipos de doenças patológicas, tá? Por quê? Áries é o cabeça do zodíaco. Então, todo signo solar em Áries, ou ascendente em Áries, ou uma lua em Áries, tem aí a propensão de passar por essas doencinhas. Não é algo que é fatalístico, tá? Mas é uma tendência. Então, como que a gente pode observar um mapa, por exemplo, e introduzir os frequenciais? Como o Áries é o cabeça do zodíaco, tá? Ele é o signo que inicia o zodíaco, ele é o número 1. Tem um espírito aí competidor, tá? O Áries tem uma certa ansiedade dentro dele. Ele vai aí reger a cabeça. Então, no corpo fisiológico, vai reger toda a parte da cabeça, o rosto, tá? E também as glândulas suprarrenais. Por que as suprarrenais? Porque é a absorção aí, de repente, de medo ou de muita raiva. A gente entende na astrologia que é o que rege a cabeça, tá? Esse não é um plano mental, tá, gente? O mental a gente vai falar dos gêmeos, mas é a cabeça mesmo, tá? A fisiologia da cabeça. E aí todas essas doenças, então dores de cabeça, enxaquecas, nevralgia, inflamação, tudo isso que vai reger o topo da cabeça, assim como quando a gente fala de chakras, a gente tá falando da pineal aqui em cima, tá? A gente está falando do Áries. Por quê? Porque essa conexão direta é literalmente o que dá início, é o que dá a partida. Aqui, eu não coloquei para vocês, e decidi também não colocar, determinar, por exemplo, os frequenciais para cada signo. Por quê? Porque é muito generalizado, por exemplo, se eu fosse falar de um Áries, eu podia falar do Neurovit, eu podia falar do Centralis, de repente. Só que, às vezes, como eu pendulo, eu trabalho com a radiestesia também, eu prefiro ter a certeza na radiestesia de cada frequencial para cada signo. Então, eu não achei correto da minha parte, tá? A gente já determinar alguns para os signos de uma forma muito generalizada. O que eu indico? Se vocês conseguirem salvar essa fotinho aí, depois vocês pendulam, vocês veem aí se faz sentido para vocês, ou então se você, quem já é terapeuta, de Usa repente, já biorressonância, conhece. né? Ou quem tem a biorressonância faz a biorressonância, tá? Isso. Então, assim, mas vocês vão ver que muita coisa vai bater, até mesmo por conta do, do humor, entendeu? Que, por exemplo, o Áries, ele é mais colérico e tudo mais, então tudo isso vai batendo e vocês veem que vai ter em algum momento da pessoa aí, vocês vão conseguir encaixar essas sensações que as pessoas sentem. Aqui até eu coloquei aí que tinha o floral de Bach, tá vendo? Dá para vocês usarem nos fitoterápicos, os fitoterápicos também. Dá para a gente linkar bastante aí. Depois, quem quiser aprofundar um pouquinho mais, dá para dar um Google e vocês têm a determinada planta para cada signo também, tá? Mas assim, onde que a gente trabalha com os frequenciais em relação aos signos? Às vezes, nem sempre vocês vão tratar diretamente no que está direcionado aqui. Então, por exemplo, dor de cabeça. Então, qualquer dor de cabeça é relacionado ao Áries. Como no mapa a gente tem cada casa representa uma área da nossa vida, de repente, se esse Áries ele está posicionado numa casa 10, onde é realização profissional, é um ápice profissional, tá? É uma satisfação, não é o Áries, o signo solar da pessoa,
que está gerando esse estresse na vida dela? É a área profissional que ela tá, que está em descompensação, que está em desequilíbrio, tá? E aí sim a gente tem que analisar a área da casa da pessoa. Mas, de uma maneira generalizada, dá para vocês se embasarem sim nesse conteúdinho aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, eu pensei que era alguma perguntinha. Ô, Sil, agora vamos lá. Deixa eu botar um outro conteúdo aqui, peraí. Deixa eu pôr o outro. Tá vendo que eu tô com a mão aqui, viu, gente? Porque eu não me enxergo. Deixa eu só colocar o touro aqui. Okay. Peraí, que agora eu preciso. Opa, pera. Tá ótimo, Ju. Virou? Deu aí? Tá ótimo. Então tá. Obrigada. Toda vez que a gente fala do taurino aí, né? O touro, ele vai reger muito a parte, gente, da alimentação. Então, por exemplo, os taurinos, você observa um comportamento de uma pessoa que tem um signo em touro, até mesmo pela postura. Quem tem o peitão estufado aí, que tem essa vozeirona, normalmente é um touro, tá? Tudo que rege a garganta, as partes das cordas vocais, traqueia, por exemplo, ou obesidade, compulsão alimentar, a gente vai analisar partindo do signo de touro. Touro sempre vai reger numa pessoa as características de estabilidade e de segurança pessoal. Normalmente, essas pessoas vão desenvolver algum desequilíbrio na saúde muito mais linkado com o valor material que elas dão às coisas, é o sentido de segurança que as coisas materiais trazem para elas e pode gerar essas doenças patológicas, tá? Não necessariamente é só isso, gente, mas assim, como mexe com estrutura, tanto pessoal quanto material, segurança pessoal e segurança material, a gente vai falar do touro. Lembra, o touro, ele é de um elemento terra. Então, ele é muito fixo. O touro, ele tem uma certa aversão à mudança. Então, se é uma pessoa que sofreu uma mudança muito abrupta na vida dela, provavelmente ela tem aí essa decorrência dessas doenças. Porque é uma pessoa que tá... Imagina um touro no meio do pasto, gente. Tem as quatro patas no chão. Não vai correr por nada, a não ser que dê uma chicotada. É a mesma coisa com o processo de ser humano aí, quem tem um sol, um ascendente ou uma lua em touro. Então, tudo que rege essa parte terrena, de concretização, de segurança, de materialização, a gente está falando dos taurinos aí, tá? Vou só um minuto, né? Que eu vou apanhando, mas eu vou aprendendo, gente. Me perdoem. Só achar quem que eu tenho aqui. Aqui. Só queria saber porque que ele não deita. Eu tenho que levantar o celular e virar. Pronto. Foi? Ok. Deu? Tá. Deu. Quando a gente fala dos gêmeos, né? Toda a parte de comunicação, toda a parte... Meu marido é touro, descrição perfeita. É assim mesmo, Tri. Quando a gente fala de gêmeos, aí a gente está falando da parte que rege os pulmões, tá? Gêmeos tem muito a ver com respiração, tem muito a ver com bronquite, rinite, sinusite, tosse de repente, tá? As doenças que pegam mais aqui a parte da traqueia. Nesse sentido, a gente está falando dos gêmeos. É comunicação. Então, o geminiano, ele tem aí toda vez que a gente vai tratar um gêmeos, né, que a gente pega um mapa de um geminiano, a gente está falando de uma certa bipolaridade, mas não a nível patológico, gente, é só modo de dizer, tá? Porque os geminianos, eles são representados por essa dualidade. E geminiano pensa muito, então é uma pessoa que está muito no mental. E esse mental é o que deixa essa pessoa mais avoada, é o que dá aí, de repente, para a gente entrar com mais frequenciais linkados a tudo que rege a parte do mental interno. Então, enquanto o Áries é a cabeça do externo, é a sobrecarga, o Gêmeos é o interno da cabeça, tá? Vai falar da comunicação, vai falar da gesticulação, tudo que envolve essa autoexpressão através de comunicação, de compartilhamentos, ensinamentos e aprendizados, a gente está lidando com gêmeos. Geminianos têm falta de foco, têm falta de determinação, são pessoas aí normalmente que vão sendo deixadas dançar conforme a música. Tem muita dificuldade de foco e de concentração.
Então, por isso, as doenças aí no sistema fisiológico deles vai pegar no sistema nervoso, respiratório, tá? Mão, braço, porque é tudo direções, tá? Então, o braço direciona, é o dedo indicador, tudo isso tem uma conexão aí que a gente faz da metafísica em relação aos signos. Deixa eu colocar o outro aqui. Deixa eu ver se vai estar no certo aqui, ó. Peraí. Bom, vamos falar de leão, porque eu pulei o câncer, tá, gente? O câncer era o próximo, no caso. Mas como eu tô indo aqui por dedução, a gente vai na ordem que eu consegui. Os leoninos, tá? Toda a parte que rege leão vai reger coração. Coluna, base das costas, tá? Lombar. Então, todos os problemas cardíacos, normalmente a gente sempre observa onde está o leão dentro do mapa da vida de uma pessoa. Por quê? O leão, ele tem esse conflito em lidar com o auto-amor, com o amor próprio. Então, são pessoas normalmente que buscam reconhecimento, que necessitam de aprovação do próximo, tem esse conflito com a autovalidação e claramente não escutam o coração. Então, acabam vivendo à mercê do que os outros querem que eles sejam e não necessariamente aquilo que eles querem ser verdadeiramente. Então, obviamente, como eu disse para vocês, a gente tem aí a unificação, né, de onda cerebral com ondas vibracionais. Então, obviamente, quando eu tenho as ondas cerebrais emitidas num certo comando e eu não alinho com as ondas vibracionais do coração, vai trazer algum conflito, tá? E vai dar uma doença patológica, porque uma hora toda bomba relógio explode. E esses são os leoninos, então. Então, vão afetar aí todo esse sistema voltado para o coração, tá? Muita coisa, gente, às vezes a gente vai, sei lá, a pessoa, vocês vão querer trabalhar nos frequenciais das possíveis causas, né? Então, se eu sou leão, por exemplo, Ju, então eu vou já tratar alguma coisa de problema cardíaco? Não. Ali embaixo está até escrito para otimizar a saúde. Às vezes vocês não necessitam trabalhar a causa, lembra da origem, tá? Da onde que está vindo essa origem. Então é muito importante a gente fazer essa análise. Tem aí o teste da biorressonância, de um montão aí que a gente tem de possibilidades para trabalhar, tá? Radiestesia, pêndulo, seja o que for, para vocês se certificarem. Mas assim, eu tô te dando para vocês de uma visão e um modo geral, tá? Então assim, não levem isso a ferro e fogo também, porque isso pode mudar. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho câncer aqui, peraí. Aqui. Falando só voltando no leão, gente, leoninos têm muito problema com a criança interior, tá? Então, assim, vale sempre a gente dar um pulinho ali no passado para ver o que aconteceu ali naquela criança. Câncer. Tudo que rege seio, estômago, tá? Nutrição, pessoa que tem distúrbio alimentar, de repente, problemas no sistema digestivo, tudo isso tem a ver com câncer. Até mesmo o câncer de mama, tá? Tá relacionado com o signo de câncer. É um acúmulo de mágoa, gente. Então, assim, todo esse sistema linfático, toda essa absorção, canal de digestão, de repente, todos os órgãos reprodutores femininos do corpo da mulher aí, tem a ver com essa energia yin que eu falo, que é a energia feminina, que tem a ver com o câncer. Então, de repente, se uma pessoa ela tem um conflito com a mãe, né? E ela desenvolve ou um câncer de mama ou uma compulsão alimentar, pode voltar lá do lado feminino dela, da energia que está em desequilíbrio. O câncer de todos os signos do zodíaco, ele é o signo mais feminino de todos. Então, quem tem ascendente, sol ou lua em câncer, já mostra esse desequilíbrio com a energia feminina, principalmente em mulheres. O homem, ele pode desenvolver também, tá? Só que ele vai desenvolver em que quesito? Vai gerar para compulsão alimentar ou até mesmo na parte do peito masculino, ele pode desenvolver alguma coisa. Então, assim, é sempre o problema ou o conflito com a mãe, tá? Olha sempre o lado feminino. Ju, mas ele se dá super bem com a mãe dele. Às vezes esse é o problema, tá? Às vezes existe aí uma substituição de papéis, aonde ele faz o marido da mãe ou faz o pai da mãe e aí acaba reverberando alguns conflitos.
Signo de Virgem, tá? O Virgem, o virginiano, ele é muito perfeccionista, ele é muito autocrítico, então ele vai tratar dele mesmo como um perfeito, sempre se questionando, sempre indagando em que ponto eu cheguei, em que estação que eu cheguei, eu sempre posso mais. Sempre vai aí regendo que parte? O abdômen, tá? O intestino, tudo que é a parte da abdominal, da barriga, tem a ver com o virgem. O virginiano, ele precisa aprender um pouquinho mais a ser flexível. Ele tem uma autocobrança aí, uma autocobrança muito forte. Normalmente os virginianos, eles vivem dentro de um box, de uma caixa, que para eles terem flexibilidade, para olhar o lado simples, o lado sutil, da leveza da vida, é muito desafiador. São pessoas normalmente aí que tiveram muita cobrança, que foram muito cobrados e trazem esse padrão de se autocobrar. Então, assim, são muito preocupados, vivem a serviço e a prestação de serviço dos outros, tá? Famosa frase do virginiano: ame ao próximo como a ti mesmo. Normalmente os virginianos saem amando Deus e o mundo e aí acaba não se auto-amando. Onde eu posso melhorar? É bem assim, N, é muita autocobrança, tá? É se permitir relaxar um pouquinho mais, ver o simples da vida, aonde que se encontra a sutileza, né? Aonde eu posso deixar a mão do controle, porque não é um controle externo. Tem muito mais a ver com esse autoaperfeiçoamento, de querer o tempo todo estar no aprendizado, eu posso melhorar, e acaba não se permitindo. Então, vai ficar, e virgem é terra também, tá? Então, é muito assim, ó, é muito frio, é muito fechadinho, é muito seguro da onde tá. E é necessário fazer esse autoaperfeiçoamento. Uma dica para você: quanto mais conhecimento você tiver, mais autoaperfeiçoamento você tem. Então, assim, procura saber de tudo, lembrar que nada é igual, que tudo é diferente e que somos todos um. Aí vai para frente, aí você caminha mais flexível. Pera lá, deixa eu ver aqui. Vou botar o virgem de novo, pera lá. Eu consigo compartilhar 2 de uma vez, gente, mas peraí. Bom, Libra. Gente, eu tô apanhando com isso aqui, mas vamos lá. Libra, tá? Libra vai sempre reger o signo dos relacionamentos, pessoas aí que têm essa necessidade sempre de estarem se relacionando, um conflitaço de Libra, indecisão, sempre em cima do muro, sempre questionando o outro. Ai, o que eu devo fazer? Como que eu faço? Como que eu vou para lá? Como que eu vou para cá? E o Libra, ele tem essa absorção de tudo, né? É uma pessoa que, assim, a resposta do libriano: o que você quer? Não sei. O que você vai comer? Não sei. Onde você quer ir? Não sei. Gente, o não sei também é uma escolha, tá? Librianos têm essa tendência de sempre estar nesse constante relacionamento com o outro. É tudo com o outro, com o outro, com o outro, com o outro. Não sabe se relacionar consigo. Isso é um desafio muito grande. Isso vai pegar rim, lombar, sistema endócrino, tá? Vai trazer também, pode trazer, tá? Problemas de circulação. Por quê? Ao mesmo tempo que o Libra, ele é muito voltado para o corpo, ele cuida muito da estética, né? Do que tá fora. Mas dentro é aquele em cima do muro. Então, tudo tá bom do jeito que tá e eu não sei de nada daquilo que eu quero. E esse não sei acaba sendo uma escolha também. Os librianos precisam aprender a desenvolver o poder de escolha. Tudo aquilo que eu dou foco expande. Então, se eu não der foco naquilo que eu quero e sair experimentando um montão de coisas, obviamente você sempre vai estar na dúvida do que eu quero. Quero isso ou quero aquilo? Quero isso ou quero aquilo? Porque vai estar aí nessa simbiose entre vários relacionamentos, diluído na vida de um montão de gente, no fundo, não acaba fazendo a própria simbiose, tá? Fica muito subjetivo e acaba não descobrindo seu próprio relacionamento com você. Então, os librianos aí, eu diria que necessitam desenvolver esse poder de escolha.
Senão vai vir aí os problemas renais, tá? Que é esse acúmulo de raiva, porque vai chegando uma hora que vai tendo raiva ou vai tendo medo de tudo, porque não sabe de nada, e aí, bum, chega os obstáculos para travar para ele ter tempo de pensar naquilo que ele precisa para a vida dele. Deixa eu achar outro aqui. Tá, escorpião, tá? O escorpião tem uma coisa que tudo que envolve órgãos reprodutores, tá? Tudo que envolve a parte tanto masculino quanto feminino, tá, gente? Não é só, eu sei que acho que tá escrito, deixa eu ver, reprodutores masculinos, mas pode ser também feminino, tá? Não se prendam só no masculino. Tudo que tem a ver aos genitais, esses órgãos reprodutores, tem a ver com o escorpião. Escorpião é uma pessoa, tanto homem quanto mulher, é um signo de sexualidade, é um signo de sexo. Então, vai reger os órgãos reprodutores do nosso corpo. Quando vocês têm aí, de repente, mulheres, né, candidíase, ou alguma coisa linkada com um órgão feminino, pode ter certeza, vocês estão com algum desequilíbrio da energia sexual. Quem tem signo de escorpião, sol em escorpião, ascendente escorpião ou lua em escorpião, também tem essa tendência. Por quê? O sexo é uma energia. Então, se eu utilizo demais dessa energia sexual, eu tô desequilibrando, eu tô subindo essa energia, eu vou ter algum distúrbio, eu posso ter algum conflito. Ou se eu tô também demasiadamente sem a utilização dessa energia sexual, isso também vai pegar e vai dar um desequilíbrio. Então, tudo que rege aí essa parte de sexo, tá? De lidar com energia masculina e energia feminina, tem a ver com os escorpiões. O que acontece com o escorpião? Veste muita máscara. Então, assim, não é por mal, tá? Não é que, nossa, escorpião é ruim, não é isso. Mas eles estão sofrendo com um sorriso estampado na boca. Você nunca vai saber o quão verdadeiramente esse escorpião tá sofrendo ou o quanto que ele tá de dor em relação a alguma coisa ou qual o conflito. Porque ele vai vestindo essas máscaras. É o medo da vulnerabilidade. É o medo de se entregar, é o medo da finalização de ciclos. Então, eles vão prolongando, mas necessitam sair dessa toca. A dificuldade do escorpião é em lidar com a luz e sombra que eles têm. Então, por exemplo, a gente só tem luz se a gente tiver e acolher as nossas sombras. É esse o processo do escorpião que ele precisa fazer, é a transformação, é matar o que mata para que ele renasça. É aceitar que as escolhas dele vão definir quem ele é e não que o outro vai julgá-lo. Então, por exemplo, aceitar a luz, né? Inclui aceitar a sombra. Então, eu sou uma pessoa ruim também quando eu quero, só que eu escolho ser bom. E aí sim é o que me difere de um outro ser humano que escolheu ser ruim. Então, os escorpiões aí vão sempre pegar nesses órgãos reprodutores, tá? Tanto feminino quanto masculino. Lembrando, de uma forma generalizada, a gente tá falando de tudo isso, tá? Eu pulei o Sagitário, mas vamos pro Capricórnio. Depois eu volto pro Sagitário. O Capricórnio. O Capricórnio tem muita dificuldade em ter humildade para consigo mesmo. São pessoas extremamente responsáveis, têm dificuldade em lidar com discernimento de papéis. São pessoas que resolvem problema dos outros assim numa facilidade incrível. Porém, para lidar com os próprios complexos emocionais, eles acabam metendo os pés pelas mãos. Vão desenvolver aí todo o processo de joelho, estrutura óssea, coluna, tá? Para o Capricórnio, que eu falei, se eu fosse jogar um frequencial para ele, eu jogaria, por exemplo, o Estruturalis, tá? Por quê? Porque rege toda essa estrutura do Capricórnio. É a parte óssea. Por que desenvolve o problema, a fisiologia no ósseo? Porque o Capricórnio ele é muito resistente, ele não se curva perante, digamos assim, numa situação fácil. Ele não dobra os joelhos, ele não aceita errar, ele não aceita que ele vai falhar em relação a alguma coisa. Então, o Capricórnio ele tem esse excesso de responsabilidade dentro dele. Aí, obviamente, vai mexer com as nossas estruturas, tá? O chakra do plexo solar, ou chakra base, o básico, é o que vai pegar o Capricórnio aí, dependendo de onde ele estiver na localização do mapa.
Mas, assim, tudo que vai reger essa estrutura, tá? O Capricórnio, ele sempre precisa estar no topo, por isso que ele é a casa 10 do mapa, o ápice do mapa, o meio do céu do mapa. É o mais alto que a gente pode chegar. E Capricórnios, eles estão ligados 100% com o sucesso. Então, assim, a realização profissional e o sucesso profissional é algo que vai pegar no capricorniano. Lembrando, tá, gente? Sucesso é ser e não ter. Só uma dica aí que eu gosto de falar. Vamos lá, os aquarianos, tá? Primeiro que aquário é de um elemento ar, então os aquarianos são literalmente representados aí por duas ondinhas, tá? São pessoas que estão sempre no coletivo, sempre no social, tem um lado humanitário, um lado voluntariado muito grandioso, acabam prezando muita liberdade, muita independência, quer sempre caminhar para frente, para frente, para frente, por isso que pega muito a parte dos pés, das canelas, tornozelos, tá? Pega o sistema circulatório justamente por ser representado pelas ondinhas, é tudo aquilo que flui. O aquariano se deixa fluir demais, é extremamente revolucionário, extremamente inventário. Ele gosta de trazer, assim, inovação, é revolução, tá? Saber que tudo é independente, sem limites de tradição. O aquariano, ele não se prende numa determinada tradição familiar, ele vai aí caminhar. O negócio dele é ir nadando, nadando, nadando. Uma hora eu chego em algum lugar e eu nunca vou chegar em lugar nenhum, porque o mar é muito expansivo e eu consigo nadar por todos os lados. Então, assim, vocês vão trabalhar no aquário muito também tá tudo bem do jeito que tá, sempre voltado para o outro, é uma falsa sensação de liberdade, é uma falsa sensação de independência, porque no fundo, o aquário ele nunca tá sozinho, ele sempre tá rodeado de pessoas. O maior desafio do aquariano é enfrentar a própria individualidade. Ele se acha super individualista, mas no fundo, ele tem uma dificuldade tremenda de enfrentar a própria individualidade. Estão conseguindo entender, gente? Eu tô muito rápida, porque eu falo rápido, né? Tá ótimo. Tá entendendo, Sil? Tô. Peraí que eu quero achar, gente. Eu pulei o Sagitário aqui. Pera lá. Deixa eu achar meu Sagitário. Acho que eu achei. Aí. Sagitarianos, né? O Sagitário é o signo da justiça, é o signo da expansão de consciência. São signos aí que é um signo que traz muita expansão daquilo que é justo, tudo que rege conhecimento, regras, leis, normas, todo esse aspecto expansivo de sempre agregar mais e mais conhecimento tem a ver com o Sagitário, tá? O Sagitário ele vai reger aí todo essa fisiologia de nervo ciático, de musculatura, tá? De quadril, por quê? É o jogo de cintura. Normalmente o Sagitário é Deus no céu e ele na terra. Isso é uma dificuldade. Porque é o sistema de crenças, valores e princípios. Por isso que eu falei para vocês que jogar o frequencial seria muita audácia, porque a gente não vai conseguir generalizar, tá? Por isso cada caso vai ser trabalhado individualmente. O sagitariano, ele tem esse sistema de crenças, mas é necessário identificar aonde que está a origem dessa crença. Se está numa tradição familiar, se está num conservadorismo aí, sei lá, patriarcal, de repente. É analisar, porque ele veste véus, ele vende essa verdade absoluta dele, é Deus no céu e ele na terra. Ele não muda de opinião facilmente e ele tem resposta para tudo na ponta da língua. Então, é revisar o sistema do Sagitário, né? De crenças, de valores, de princípios. E quanto mais rígido ele vai se mantendo e quanto mais ele vai vestindo essa armadura de estar correto, de vender essa verdade absoluta dele, mais ele vai desenvolvendo essas fisiologias. Dificilmente você vê um Sagitário doente, tá? É conhecido como a saúde de ferro, porque eles têm bastante joguinho de cintura, mas quando a vida põe eles aí dentro de umas situações onde eles não conseguem ter essa flexibilidade, é aonde eles vão ter essas doenças patológicas, tá? Então, é tudo que tem a mobilidade. Vamos lá, pera lá que eu vou achar. Ops.
Peraí. Sagitário. Peraí, gente, que eu vou achar aqui. Peixes, tá? De todos os signos do zodíaco, o Peixes, ele é o último signo, tá? O Pisciano, ele tem essa... A gente sempre trabalha com o chakra da pineal também, plexo solar. O Peixes, ele é um signo muito da espiritualidade. Não atrelem espiritualidade com religiosidade, tá? É mesmo essa conexão com algo superior, com o que fizer sentido aí para vocês. Então, o Peixes, ele vai sempre reger os pés, sistema circulatório, a pineal em si, tá? Sistema linfático. Pensa num peixe, literalmente, tá? No meio do oceaninho. Ele tem lá todas as barbatanas, todo o sistema de respiração. Tem peixe que não fecha olho. O pisciano, ele sempre tá aí aberto, nessa melancolia para a vida. Por quê? Ele tem um mundo, gente, que é ilusório dentro da cabeça dele. É um mundo perfeito, é onde todas as pessoas são perfeitas, onde o amor existe, o lado romântico existe. Tem toda essa sensibilidade e essa intuição. O pisciano sofre muito com doenças psicossomáticas, tá? Acima de tudo. Sente tudo com muita intensidade, a dor do outro é a dor dele. Se pudesse ser Jesus Cristo morrer na cruz para salvar o mundo, salvaria. Então, todas as doenças, eu diria assim, de todos os signos, o peixes, ele vai desenvolver as coisas mais bizarras que vocês podem imaginar, tá? Então, assim, analisar onde está um peixes na casa de no mapa de uma pessoa, para mim é um dos pontos primordiais da análise do mapa quando a gente vai falar de saúde. Porque naquela área onde está o signo de peixes é onde provavelmente ele vai desenvolver aí alguma doença patológica por esse excesso de absorção que ele faz. Tem um campo muito espiritual aberto, então é um aspirador de pó psíquico, tá? De energia, de ambiente, do que vocês quiserem imaginar. Ele tem toda essa abertura, né? Para aquilo que a gente não consegue ver. Os piscianos conseguem sentir. Sabe o que eu tô pensando, gente? Me ajuda aí. Eu já botei todos os signos? Não, né? Faltou algum? Não, eu acho que tá tudo certo. São 12, Sil. Você consegue na tela aí? Eu acho que não pulou nenhum, não. Eu não consigo ver o que eu compartilhei, gente, com vocês. Tudo ótimo. Vamos lá. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, 12. Tem os 12, sim. Então tá bom. Combinado. Tem pergunta aí. Oi. Vamos ver. Deixa eu ver ali. Calma, gente. Agora é outro ponto. Achei. Pronto, achei. Ju, tem alguma tabela que possamos ver onde está a Lua e o ascendente facilmente? Tem, tá? Não é uma tabela, na verdade. Entrem no site astro.com, tá? E coloquem lá data de nascimento, horário de nascimento, cidade onde você nasceu e vai dar lá o ascendente, o sol e a lua. São os signos predominantes, tá? Por que a gente fala dos signos predominantes? O sol, gente, é a essência, então é aquilo que move você para a vida. O ascendente é como você vai reagir ao mundo externo, é como você vai se movimentar. A lua são seus sentimentos e emoções, é a forma como você se sente seguro. Então, são signos, sim, predominantes. Por exemplo, Ju, eu quero fazer a autoaplicação dos frequenciais, ou eu quero identificar as energias masculinas e femininas que estão em desequilíbrio, ou de repente me identifiquei com algum aí dos conteúdinhos que eu compartilhei com vocês. Eu tenho alguma dessas coisas. Como que vocês trabalham nisso? Olha os signos predominantes, tá? E importante olhar também o signo que está na casa 6 de vocês. A casa 6 é a casa da saúde. Então, olhar a casa 6, o signo que está ali, também é a grande probabilidade de vocês, de repente, desenvolverem algo em relação a aquela fisiologia daquele signo em especial, tá? Onde eu nasci, o sol e a lua encobertos por poluição. Desde esse ponto, a gente também entende, tá?
Ah, a atriz, você falou dos meridianos de acupuntura, né? Tem bastante, isso é bem legal. É assim, na verdade, tem vários pontos, gente, da astrologia que eu tô dando para vocês uma visão geral, tá? Mas tem um livro que chama A Medicina da Astrologia, se eu não me engano. É, e tem todo o corpo humano, vai falar aí detalhezinho por detalhezinho, aonde que pega, o que cada signo rege, o que, porque é o que eu falei, é de uma maneira muito generalizada. Dá pra gente fazer que nem eu que faço esse trabalho, eu consigo destrinchar o mapa inteiro e indicar cada frequencial, entendeu? E aí eu confirmo lá com a radiestesia e com o pêndulo. Mas assim, é uma ferramenta muito bacana, principalmente até da aula que a gente teve da Trícia de energia yin e yang, tem muito a ver, tá? Essas energias, os signos, eles são de polaridades, né? De elementos terra, ar, água, terra, fogo, terra, ar e água. Então, assim, tudo é ação, é o quanto você concretiza, de repente é o quanto você pensa, ou então o quanto que a gente sente. Eu, por exemplo, tenho excesso de fogo no meu mapa. É uma pessoa que é ligada nos 550. Então, o tempo inteiro eu tô assim, ó, tá, 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 tá. Eu tô em desequilíbrio de fogo. Por exemplo, eu não tenho terra, porque eu não consigo parar em lugar nenhum, não consigo concretizar nada, porque eu só tô fazendo, o tempo todo fazendo. Então, eu já entrei com os frequenciais também, sabe? Tudo isso vai ajudando vocês, vai evitando futuros e possíveis aí conflitos, né? De doenças patológicas, psicossomáticas, vai agir literalmente na sua essência. Diria que assim, os principais conflitos aí, analisar a casa a 6, o sol, o signo que está nessa casa e analisar o sol de vocês. Por quê? Nós somos seres duais, então nós somos essência e ego, né? Logicamente, nós somos mais condicionados a reverberar no ego. Por quê? Todo aí o sistema de crenças, né? Como a gente é moldado, como a gente é esculpido para viver na sociedade, dentro dos padrões, dentro dos limites. A gente vai deixando, a gente vai modificando a energia celular do nosso signo, da nossa essência. Então, só para vocês entenderem, eu tenho um sol em Áries, né? Essa é a minha essência ariana. Só que eu sou um ascendente, que é o ego, é a autoprojeção, como as pessoas me veem, que é o peixes. Então, assim, é fogo e água. Toda vez que eu me impulsiono, vem o meu peixes e pá, apaga o meu fogo. Toda vez que eu quero lá, subir para fazer alguma coisa, vem alguma coisa, o melancólico do peixe, tá? E bum, mergulha meus planos por água abaixo. Isso é um desequilíbrio. Por quê? Isso que eu reverbero, tá? Não mais, tá? Já passei dessa fase, mas por muito tempo foi assim. Eu tava reverberando esse ego, essa autoprojeção do peixes na minha vida. Quando, na verdade, eu tenho tudo para vivenciar o quê? No Áries, tá? Deixa eu só ver aqui, a Tati perguntou. Sagitário, Tati, o que você queria saber? O Sol em Sagitário. É revisar aí, de repente, o seu sistema de crenças, tá? O que te empodera? O que te limita? Qual a verdade absoluta que você tanto bate o martelo para falar? Ou, por exemplo, assim, ó, Tati, Ju, eu acho que eu preciso trabalhar muito para eu ganhar dinheiro. Isso é uma crença. E esse sistema de crença seu é o que te limita, é o que não te deixa expandir. Porque você tem aí, sendo o signo de Sagitário, essa essência é você faz a sua regra, você faz a sua norma, é você que estipula os seus padrões, ninguém manda em você, é você que vai determinar o ser livre para ser quem você quiser. É essa verdade que grita. Porém, a essência, gente, é também o seu maior conflito, tá? Que nem aí o Áries. O Áries é corajoso, tá? É muito conflitante para um Áries colocar essa coragem à disposição. Só parece, vai lá com medo, faz, mas assim, essa coragem ela não fica 100%. A mesma coisa do Sagitário, assim como você tem essa potencialidade de expansão, de ir adiante, de alavancar novos horizontes, conhecer e mudar de concepção, de valor, princípio, seja o que for, ao mesmo tempo você é presa por esses véus, você não consegue enxergar a outra possibilidade, tá? O novo horizonte, a nova percepção em olhar pelo outro lado da moeda. Então, assim, quanto mais você ir expandindo seus conhecimentos, não colocando limites, tá? Do que é uma crença, do que é um princípio, quanto mais você for conhecendo, filtrando e fazendo o seu próprio sistema, o seu próprio recurso de valores,
melhor para você. Aí você vai conseguir expandir com muito mais facilidade. Deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa? O meu é câncer com sol. Só no Ace. Esse Emílio você é sarrista. Ele é sarrista. Que signo que você é, Emílio? Agora eu fiquei curiosa. Ah, é câncer mesmo. Eu precisava ver esse ascendente aí. Deve ser um ascendente em Sagitário. Perde o amigo, mas não perde a piada. Entendeu? É sagitariano que adora ser sarrista. Bom, então, gente, continuando. Então, assim, de um modo geral, a gente consegue trazer, sim, a astrologia como esse despertar de consciência, como uma ferramenta, tá? Eu tô falando para vocês hoje de uma parte muito específica, assim, digamos 1% de tudo que dá para vocês descobrirem e se expandirem em relação a isso, tá? Dá para vocês olharem, tipo, pai e mãe, porque Sol e Lua dentro do mapa é o pai e é a mãe. Então, se você olhar o posicionamento, de onde está esse Sol, de onde está essa Lua, só um exemplo. Sol dentro de uma casa 1. Esse pai tem essa autoprojeção em cima do filho, tá? Então, esse filho ele vai se autoprojetar em cima das conquistas e das vontades do pai. Poxa, Ju, como é que a gente trabalha nisso? Pô, se você entrar com frequencial aí, de repente, ou desequilíbrio, né, para mais ou para menos de uma energia masculina, você consegue alinhar isso também, você consegue ir auxiliando a pessoa, literalmente partindo do princípio, da origem dela, para que ela consiga solucionar, resolver esse futuro conflito que ou ela já tem ou cedo ou tarde ela vai vivenciar. Então, assim, é um campo muito amplo, tá? É muita informação. Eu faço atendimento, tem em torno de 1h30, 2 horas, é por isso que minha garganta aí já tá toda extrapolada, porque eu trabalho com a voz toda hora falando sem parar. Vocês conseguem reparar que eu nem respiro para falar, né? Mas, assim, dá até de vez em quando aqui, ó, assim, entendeu? A garganta, ela pede um respira, Juliana. Às vezes, quando eu tô fazendo live, a galera fala, pelo amor de Deus, respira! E eu falo, eu tô precisando. Então, assim, é um campo muito vasto, tá? Muito, muito mesmo. Eu falo que não tem limite. A astrologia, quanto mais você vai conhecendo, quanto mais você vai se despertando para ela e tendo conhecimento, a astrologia não tem uma coisa que você fale assim, ó, Ju, até quando que eu tenho que estudar? É para sempre. Tem assim, quanto mais eu vou pesquisando sobre astrologia, porque ainda é muito fechado esse campo, no quesito de disponibilização de materiais e tudo mais. Mas assim, quanto mais a gente pesquisa e mais um livro a gente lê que a gente nunca leu, cara, cada hora é um flash, tá? Cada informação traz realmente algo a agregar. Lua em Câncer na casa 10. Bom, toda a projeção aí do sucesso da mãe, tá? Tudo que a mãe projetou em relação ao profissional, se de repente a mãe olha e tem uma decepção, uma frustração, não tem um sucesso profissional, a tendência é que você reverbere os mesmos sentimentos e emoções que ela em relação ao seu profissional, tá? Parando para pensar também que a Lua em Câncer, cuidado para não fazer a inversão de papéis. Mãe da mãe, lembra do posicionamento de filha, né? Ser como filha, respeitar aí os limites de honrar papai e mamãe e não viver de expectativas, de acordo com as expectativas do pai e da mãe. No seu caso, principalmente da mãe, que é essa Lua em Câncer na casa 10, tá? Mas, de uma maneira geral, eu acho que é isso. Nesse caso Que mais? também, fazer uma constelação, né, Ju? Eu sempre indico a constelação, né? Eu sou formada, eu sou consteladora, mas eu não aplico a constelação, eu indico. Mas a constelação, para mim, assim, a leitura toda do meu mapa, eu pego muito o embasamento da constelação. Então, eu sempre. A casa 6 é a casa da saúde, Tânia. Casa da saúde, da rotina diária e do cotidiano, tá? Eu sempre indico a constelação, porque, assim, como eu te falei, aliás, eu falei para vocês, a astrologia ela traz esse despertar de consciência. Agora, dali em diante,
Tem pessoas que conseguem fazer um processo de autocura, de autotransformação sozinho? Sim, tá? Mas eu falo aí para vocês, eu tô nisso há 15 anos e até hoje eu tenho uma terapeuta, até hoje eu faço constelação, eu vou fazer a constelação, não sou eu que aplico em mim, sempre buscando ajuda, porque, gente, cada hora assim, quanto mais você acha que você sabe, menos você sabe, entendeu? Sempre tem algo a se despertar, sempre tem algo assim a agregar. O mapa, como que eu faço? É isso que perguntou ali, Você peraí. faz o mapa e explica, né? Quando você faz o mapa Eu da gente. faço o mapa, tá? Hoje eu tô atendendo de uma metodologia um pouquinho diferenciada. Eu não atendo mais por videochamada nem presencial. Eu tô atendendo só pelo áudio gravado. Então, eu preciso das informações, aí eu faço a leitura, eu envio essa leitura gravado num áudio pelo WhatsApp, fica super fácil o acesso. Tem em torno de 1h30, 2 horas de áudio, tá? Eu pico esses áudios para não ficar pesado no celular de vocês. São 12 casas, cada casa representa uma área da sua vida, cada planeta em cada casa também tem a sua representação, cada signo dentro de cada casa também tem a sua representação. A leitura sempre é feita por casas opostas e complementares, porque nós somos seres duais, então o mapa também é sempre uma casa complementando a outra, é um eixo oposto ao outro que a gente fala. São signos complementares e opostos. Então, por exemplo, se eu tenho um Áries na casa 1 e eu vou ter Libra na casa 7, o ariano ele é muito ansioso, ele é muito impulsivo. Ele tem o Libra na casa 7, que é o quê? Justamente o equilíbrio que ele falta. É o entre 8 e 80, 72 possibilidades aí que tem a serem exploradas. Então, sempre vai trabalhando nessa complementação, tá? O mapa leitura, ele vai abranger aí tudo, traumas, valores, crenças, princípios, padrões, com que vocês vão herdando futuramente. De repente, Ju, eu tenho um relacionamento que é abusivo, eu não consigo sair de um relacionamento abusivo. Eu termino com um, entro em outro relacionamento abusivo. Tudo isso no mapa a gente consegue identificar. Até mesmo, por exemplo, padrões de abortos, tá? Dificuldade de fertilização, de repente. Uma pessoa que não quer ser mãe, mas ela não entende para que ela não quer ser mãe. Tudo isso a gente consegue analisar dentro do mapa. A gente analisa aí, para quem acredita em vidas passadas, a análise kármica, tá? Então, quais esses complexos, essa roda kármica, de repente, que eu trago de outras vidas. Às vezes a pessoa tem uma dor em determinado lugar e aí, putz, eu não quero fazer regressão porque eu tenho medo de fazer a hipnoterapia. O que a gente faz? Putz, no mapa eu olho ali, a gente identifica se isso é kármico, se isso não é, se isso é mais psicológico, isso é emocional. A gente vai lidando aí em tudo no mapa, a gente consegue acessar. Eu falo que, assim, a leitura de um mapa, ela é para sempre, porque cada vez que você pega o mapa da mesma pessoa, você tem uma somatória a ser feita, tá? Eu tenho pessoas aí que todo ano elas querem fazer o mapa natal, porque tem o mapa natal, que é o mapa do seu nascimento. Esse mapa, ele não muda, você só evolui ele, mas ele sempre vai ser o mesmo. E tem um mapa de revolução, que é o do último aniversário até o próximo aniversário. É uma leitura completamente diferente, onde a gente trabalha aí as possibilidades e as oportunidades do seu ano, tá? Então não tem a ver com a sua vida de origem, vai ter a ver com as oportunidades nesse ciclo de 12 meses. E o mapa natal tem gente que vem fazer comigo sempre, porque fala, cada vez que eu escuto é um flash novo, entendeu? Deixa eu ver, eu havia perguntado sobre algumas casas vazias, o que pode ser entendido com isso? Gratidão, Cris. Na verdade, assim, ó, casas vazias não significam que não tem importância, tá? Como que é feita essa análise do mapa? Primeiro vamos entender assim, ó, a casa 1 é a casa de Áries, tá? Mas nem todo mundo vai ter Áries na casa de Áries. Se você tiver um ascendente em Sagitário, a sua casa 1 é o Sagitário. Então você não tem Áries na casa de Áries, você tem Sagitário na casa de Áries. Essa casa 1, com esse signo de Áries, se ela tá vazia, ela não tem nenhum planeta ali dentro, de repente, eu vou ter que olhar. Vamos supor que tem Áries na casa de Áries. Aonde que tá um Marte dentro do seu mapa? O Marte tá na casa 10 em Capricórnio, tá? Ótimo. Quem é o regente de Capricórnio? É Saturno? Eu vou lá e vou olhar onde é que tá o Saturno. Então, você tem que ir interligando. Casa vazia não significa que é uma casa que não tem importância. Muito pelo contrário. A gente tem que olhar toda a complementação dos planetas regentes de signos daquela casa
para a gente conseguir complementar, porque aquela causa, não vamos generalizar, mas assim, ela falta alguma coisa. Há a necessidade de você implementar coisinhas ali dentro, tá? De você ter algum entendimento sobre. Estou terminando a formação em constelação. Estou amando e aplicando com os meus pacientes dentro da nutrição. Nossa, eu tinha uma parceria com uma amiga que é nutricionista e era sensacional, sensacional, porque assim, compulsão alimentar, o distúrbio alimentar de pessoas que não comiam, gente, era sensacional. Sempre tá linkado aí com princípios básicos de mãe, pai, masculino, feminino. Tem toda, eu falo, é muito expansivo. A astrologia vocês conseguem aplicar qualquer técnica dentro. Eu falo que assim, não precisa ser um astrólogo formado, sabe? Nossa, eu preciso entender 100% disso, Ju. Talvez para uma leitura onde você queira ter aí, desenvolver uma terapia 100% na base da astrologia, sim. Mas agora, para usar ela como uma ferramenta complementar do seu trabalho, 100%, tá? Até mesmo aqui, para os frequenciais, é sensacional. Porque dá para você agregar muito, porque vai ter os elementos, a aula que a gente teve com a Patrícia em relação à terra, fogo, ar, nossa, a Anne, ela tá inconformada ainda com o bioteste dela, Sil. Bonitinha. Reza aí para não chover mais. Não, vai chegar, Anne, vai chegar, tá dica. Então, assim, dá pra gente fazer sempre essa complementação, tá? O ponto 2 disso tudo, vou fazer um curso para quem aí, né, Sil? A gente tô vendo com a Silvia certinho pra gente colocar, só tô com um curso na frente antes de relacionamentos. Terminando ele, eu vou lançar o de astrologia aqui para vocês. Tem a Julie também, já conversei com ela, Sil. Vou colocar a Julie como participação bônus aí para vocês dos Ótimo, porque frequenciais. tudo é relacionamento, né? O que mais vocês Sim. entendem, então eu acho assim fantástico. Eu falo que assim, na verdade, os relacionamentos afetivos, eles só são aqueles reflexos para a gente trabalhar o nosso relacionamento com a gente, né? Exato. Infelizmente, a gente se dói pelo outro, mas no fundo, a gente só está definindo a nós mesmos. Então, bem ou mal, você acaba trabalhando você. Então, o relacionamento é só uma justificativa para eu olhar para mim, né? Para nós, todos, de modo generalizado. Mas é isso. Eu gostei desse atendimento. Já casei 3 vezes. Eu gostei Oh, desse Eu gostei eu desse não atendimento aguento. como você está fazendo. Eu tenho uma cliente que atende assim, não na astrologia, né? Que grava, né? Porque por isso que você está com a voz assim, claro, né? Mas Na verdade, assim, é um mergulho muito profundo, sabe?